nessa noite, entregando já o céu na tua mãos. Que o Senhor Deus autovie poderosamente nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Salve a Deus, Senhor, né, irmão? Amém. Salve a Deus, Papai do Senhor, né? Amém. Irmãos, confesso que eu não estava preparado para isso, não. Mas quem nos capacita é o Senhor. Seja dado a glória do Senhor Jesus. Quero deixar aqui para a igreja. Irmãos, eu vou ler alguns versículos. E aí a gente vai falando, né, pedindo direção a Deus. E Ele vai desenrolando o rolo. Eu não estudei nada, assim, especificamente para hoje. Mas, como o tema é família, eu já vim em casa estudando um pouco algumas passagens que falam sobre família. Quero deixar aqui em Gênesis 2, versículo. Gênesis 2, versículo 24 e 25, que diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, versículo 24 e 25. E quero deixar aqui também a meditação da igreja, para a gente ir falando durante, que será esse tema que eu vou abordar, que está em Gênesis 12, do 1 ao 3, que fala da chamada de Abraão, que abrange também um tema da família, né, irmãos? Que fala a respeito do chamado de Abraão, né? Deus chama Abraão e ele faz uma promessa. Se puder abrir a Bíblia ali, Gênesis 12, do 1 ao 3, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e da terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e a ti serão benditas todas as famílias da terra. E também quero deixar aqui também mais à frente, só para depois a gente ir abordando, aí um vai complementando o outro aqui. Em Mateus, acho que eu vou perder aqui, mas vocês vão entender. Mateus 12, versos 46 em diante, que fala a família de Jesus. Vamos saber quem era a família de Jesus, só para a gente depois voltar lá, para a gente complementar. Olha o que Jesus já fala aqui no Novo Testamento. Mateus 12, verso 46 em diante, que fala assim, a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora a sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falaram: quem é a minha mãe? Fez uma pergunta. E quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão e irmã e mãe. Amém, irmãos? Então vamos voltar lá para falar da família
do chamado de Abraão. Falar um pouco da história de Abraão aqui. Gênesis 12, né? Abraão, como bem sabemos, é o nosso pai, né, na fé. Interessante, irmãos, que a Bíblia ela é muito completa e complexa, né? Você vê que aqui em Gênesis 2:24, Deus deixa aqui uma instrução para que possamos entender qual o momento da gente estar se separando do nosso familiar e dando prioridade para uma companheira, para uma esposa, né? Quando o varão, né, ele vai se separar da sua família, não vai abandonar, ele vai hoje priorizar a sua esposa. Ele não vai deixar de amar a sua mãe, não vai deixar de amar o seu irmão, mas aqui eu entendo que ele começa a ter uma prioridade, assim também no mundo espiritual. Quando eu achei interessante, né, o chamado de Abraão, que Deus propõe isso para Abraão. Abraão, ele já andava indignado. Abraão tinha na idade de 70, deixa eu só aqui, só para eu não fugir. Abraão na idade de 75 anos, quando sai da terra de Arã. E como bem sabemos, a terra de Arã é uma terra de pessoas pagãs, era um povoado no qual não conhecia o verdadeiro Deus. Eles adoravam a imagem e a escultura. E Abraão ali, ele se sentia indignado com aquela situação, mesmo seu pai sendo um escultor, né, de imagem, ele se sentia mal com aquela situação. Deus vendo, né, no meio daquela terra aonde havia inúmeras pessoas pagãs, e achou graça em Abraão. E Deus lança ali um desafio para Abraão. Muitas das vezes assim também é na nossa vida. Hoje o tema, né, do culto hoje é o tema da família. Você vê que lá em Mateus, Jesus, ele é indagado que seus familiares estão lá fora. O que eu entendo com isso aí? Está lá fora é porque provavelmente estava no mundo, não estava na mesma ligação. Ali era o momento onde que Jesus estava dando instruções para os seus discípulos. Glória a Deus. E o que eu entendo com aquilo ali é que aqueles discípulos, eles entenderam o chamado deles. Os discípulos, eles abandonaram, um era pescador, abandonou a pescaria, o outro era mentiroso, abandonou a mentira, o outro era rico, abandonou a riqueza, enfim, e começou a seguir a Cristo. E Cristo provavelmente estava em algum ambiente, como se fosse esse nosso aqui, vamos conjunturar isso aí, e estava ali instruindo. E chega os seus familiares que estavam no lado de fora, falando que era a mãe e eram os irmãos de Jesus. E Jesus vira para aqueles companheiros que estavam ali, que veio trazer a mensagem, e direciona para eles quem verdadeiramente são os seus irmãos, e seu pai e sua mãe. O que eu acho interessante nisso, e trago de aprendizado para a nossa vida, é que tem certo momento da nossa vida que a gente tem que se separar. A gente tem que abandonar, não abandonar, né? A palavra é pesada, mas a gente tem que se separar. A gente tem que frequentar ambientes diferentes. A gente tem que começar a ter práticas diferentes. Embora que nosso seio familiar tenha pessoas, né, que a gente gosta, mas que se mantém em práticas errôneas, que não agradam ao Senhor, a gente vai ter que se separar. Assim foi com Abraão. Deus lança ali um desafio, e Abraão sai sem destino. Abraão sai sem destino, sendo que Abraão tinha uma promessa, irmãos. Quem abençoar Abraão seria abençoado, quem amaldiçoar Abraão seria amaldiçoado, e tinha por herança todas as famílias da terra, não simplesmente aquele conjunto familiar que ele tinha, e sim todas as famílias. Ou seja, Deus
tirou do seio de Abraão todos nós que servimos ao Senhor. Então, irmãos, o que eu entendo com isso é que Abraão, ele sai daquele mundo no qual contrariava a Deus e começa a fazer a vontade de Cristo. E você vê que a Bíblia, ela vem só se completando, que no Novo Testamento Jesus, ele fala lá no 10, Mateus 10, só para não ficar nas minhas palavras, só achar aqui para falar para os irmãos, Mateus 10, versículo... Aleluia. Mateus 10, 37 em diante, que diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ou seja, tem certo momento que temos que escolher qual caminho queremos seguir, quem que devemos agradar. Eu não vou à igreja porque é cafona. Assim é o ditado dos jovens. O cara prefere ir para o bairro, o cara prefere fazer tudo coisa que o inimigo usa para nos envergonhar. E servir a Deus acha que é cafona. A nossa geração é assim. Não, é cafona, vou esperar ficar velhinho para servir. Mas, irmãos, quando Deus, ele nos chama e ele nos dá a oportunidade, é incrível, porque as coisas só não acontecem na nossa vida se a gente não renunciar. Interessante aqui, irmãos, que Deus o tempo todo ele toca em situações que quem gostaria de deixar a família e seguir mundo afora. E assim, Abraão ainda não tinha aquela intimidade com Deus. Abraão teve um encontro, Deus falou com ele e ele seguiu ali. Não tinha aquele ensinamento como a gente tem, mesmo que nós não estivermos frequentando a igreja. Eu costumo até falar isso com meus amigos. O pessoal fala: você não vai chamar seus amigos para ir à igreja, não? Não, eu preciso chamar ele à igreja. Eu tenho que mostrar para ele, né, que Deus, ele transformou a minha vida e ele sentir sede de ir à igreja. Não, que eu frequento. Se você andar aqui a rua 7, aqui vai ter para mais de 5 igrejas. Eu falei: se ele virar aquela esquina ali, ele vai encontrar a igreja. Se ele virar outra rua, era diferente com Abraão. Abraão vivia num local onde só adorava a imagem de escultura. Aquela nação era uma nação pagã, não conhecia o Deus vivo, sim só as imagens. Então a gente vive num ambiente, por mais que seja hostil, mas a cada esquina a gente escuta a palavra de Deus. Se você abrir o Facebook, você vai ver a palavra de Deus sendo falada ali. Se você andar pela rua, você vai ver algum missionário aí falando de Deus. Então era diferente o momento que ele vivia. Então hoje a gente vive um momento mais propício para ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes a gente não quer se separar. O que eu entendo com tudo isso? É que Deus requer de nós que priorizamos sim a nossa família. Mas interessante aqui que o Abraão, vou falar para vocês quem foi a família de Abraão. Aí a gente entende aqui que vem completando, né? No versículo 2 de Gênesis, ele fala da questão do homem, né, se separar do varão. Só para não me perder aqui, o varão se... Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, Santo Senhor, aleluia. Bendito é o Senhor. Né, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. E aqui no 12 acontece isso. Abraão, deixa eu falar quem
segue Ló, né, se não me engano, e tomou, né, Gênesis 12, versículo 5 diante. E tomou Abraão Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Ou seja, Abraão sai dali com a sua esposa e a sua casa. Fica o pai de Abraão, fica os irmãos de Abraão, e Abraão segue o seu chamado. Então, determinado momento da nossa vida vai ser necessário que a gente deixe a amizade, que a gente deixe de lado aqueles maus costumes que a gente teve, que a gente tinha, né? Quando a gente vem para Cristo, quando a gente entende o nosso chamado, a gente começa a andar separado, não tratando as pessoas com diferença, mas sabendo, né, o objetivo no qual queremos chegar, aonde queremos chegar, né? Que é alcançar a salvação. Então, Abraão ele entende o seu chamado, e Abraão segue a sua caminhada, e ali Deus honra Abraão, né? Deus dá a Abraão toda a terra de Canaã, dá a Abraão uma família linda, numerosa, né? E somos nós aqui, né, descendentes, enxertados nisso aí. Talvez se Abraão não tivesse aquela obediência como patriarca, se Abraão não seguisse, né, os parâmetros bíblicos, né, no qual Deus lhe ensinou, talvez não estaríamos aqui, porque Abraão não salvou não só apenas a sua família, e também todas as gerações vindouras após Abraão. Talvez se Abraão fraquejasse, não seria realizado aquele propósito, mas era um propósito de Deus. A chamada de Abraão não era por um acaso. Então, muitas das vezes, embora tenhamos, que nós estivemos em algum lugar no qual, às vezes a gente acha que talvez não tem jeito, que talvez a gente não vai sobressair ou sobreviver pelo ambiente ser hostil, pelo lugar, como eu posso te falar, ele ser um lugar que seja mal falado, mas Deus tem um plano. Se Deus nos colocou no maior correio, porque Ele tem um plano. Se Deus te deu uma varoa, né, é porque Ele tem um propósito, não é por acaso. Então, que venhamos dar prioridade à nossa família e entender verdadeiramente quem realmente quer seguir esse chamado, quem verdadeiramente quer e entende que Deus tem algo grande, tem algo maravilhoso para nossas vidas. Então a gente temos que nos cercar de pessoas. Você vê que Abraão sai dali, mas não sai com numerosas pessoas, mas sai com um grupo seleto, que venhamos escolher essas pessoas a dedo. Temos esse direito também, não é acepção não, temos direito de escolher. Eu não tenho como caminhar com uma pessoa na qual não está na mesma direção que eu estou. O foco é Cristo, que não prioriza a família. Eu, quando estava no mundo, tinha 2, 3, 4, 5 mulheres. Eu não posso continuar nessa mesma prática. Então, as pessoas que continuam nessa prática, é só oi, aperto de mão, Deus abençoe, mas eu tenho que caminhar aqui. Hoje minha prioridade é a minha família. Minha prioridade é o meu chamado. Isso não estou proibido de fazer não. Mas eu posso fazer com o inferno, porque Deus vai usar com misericórdia. Mas para onde estamos indo? Então a gente tem que entender o chamado. A gente tem que priorizar a família, porque a família é a primeira instituição criada no mundo e criada por Deus. Então, a base de tudo é a família. Você vê que a sociedade, ela
pior, porque os valores familiares eles estão sendo distorcidos, né? As práticas pagãs, mundanas, ela vem desvirtuando a mente das novas gerações, mas você vê que a família é tão sólida que pode acontecer o que acontecer, mas a coluna mais firme de uma sociedade é a família. Você pode olhar aqui, a pessoa pode olhar e discriminar o Manuel Corrêa, mas se você for olhar aqui de ponta a ponta, você vai ver que 99% são constituídas por família, independente que ali tem algum membro que tenha fazendo algo errado, mas são constituídos por família, independente das atitudes errôneas. Então a coluna maior, a coluna mais forte, uma instituição criada por Deus é a família. Devemos priorizar nossa família, honrar nossa esposa, o marido honrar sua esposa, para que o chamado venha a ser completo na nossa vida, porque o ministério ele começa na igreja. Não adianta eu subir aqui no púlpito, falar, e em casa eu destratar minha esposa, em casa eu não priorizar, não zelar, não ser um companheiro, não entender que a minha companheira não está ali para ser minha empregada, e sim companheira. Então, quando eu ouço a frase família, isso me cativa. Chegou um determinado momento da minha vida que eu me sentia aquele vazio porque não tinha Cristo ainda, e eu ansiava por alguém, saía na noitada e a gente voltava incompleto. Você poderia ficar com a mulher mais bonita que fosse, mas você voltava incompleto, não estava feliz, porque o caráter ele não vem estampado em beleza. O caráter da pessoa você vai conhecer nas atitudes. Eu posso chegar aqui e falar as coisas mais bonitas para vocês, mas se na minha conduta, se no meu dia a dia eu não mostrar isso em prática, são palavras vãs, vazias, não vai edificar a vida de ninguém. Então vale mais atitude do que palavra. Eu costumo falar isso com a minha esposa. Eu não consigo ficar fazendo declarações assim de amor, mas o tempo todo eu procuro fazer coisas que completam, coisa que soma no dia a dia. E às vezes a gente acha que é muita coisa. Não, eu tenho que ter muito dinheiro para poder. Não, às vezes são coisas simples. Às vezes é uma mocinha lá na pia que está suja, às vezes a gente lava, as coisas chegam em casa com um sorrisão. Então são pequenas coisas, pequenos detalhes que são gestos de amor. Porque se a gente for entender que o amor é aquelas frases que a gente vê no Instagram, aquelas fotos, Photoshop, você está indo no caminho errôneo da sua vida. Ali é tudo mentira, tudo ilusão. Bem-vindo ao mundo real. O mundo real é o momento que a gente chega em casa estressado, tem momento de embate, não vou falar discussão, mas tem momento de discordar e chegar no consenso. Esse é o mundo real, mas temos que completar não com palavras. A gente vê, né, muitos Facebook lá, no Instagram, se declarando, mas está traindo. O que adianta? Então vale mais as atitudes. Preze pela atitude, né? De perguntar como foi o dia da companheira. E às vezes levar não é nem para longe não. Minha esposa falou isso e eu fiquei passado. Eu achava, não, tem que levar no restaurante mais caro. Ela falou comigo, não, eu gosto de coisas simples. E ali tomar um sorvete já... Aleluia. Sabe? Então são coisas que eu acho que são as atitudes, né? E a gente tem que priorizar e nas coisas mais simples. As coisas mais simples. Certa feita eu estava conversando com um companheiro e ele estava vivendo uma vida na criminalidade, e ele falou comigo, cara, meu sonho é atravessar essa rua, pegar meu filho, sentar ali naquele banquinho ali em frente à casa dele, sentar naquele banquinho ali, tomar um sorvete com meu filho, mas ele não podia, ele tinha muito problema com a justiça, com um monte de inimigo, enfim. Então,
Quando a gente vem para a presença de Deus, você vê que tudo fica mais leve. Você não tem medo. Eu confesso que um tempo atrás, antes de me converter, é porque Deus cria circunstância para que venhamos nos render aos pés dele. E às vezes as pessoas podem falar que é frescura, mas se você não tratar da sua parte espiritual, se você não pedir pela sua família, pelo seu casamento, para Deus tratar a sua mente, você começa a entrar na turbulência desse mundo. A gente passou por um momento complicado aí no ano 2019 e 2020, uma guerra, um monte de jovem, aqui não mexe com o nosso emocional. Só aquele cara que tem um coração de, sei lá, para não ser impactado com tantas coisas negativas. Isso mexe com o nosso emocional. Se você não começa a tratar a sua parte espiritual, você entra no mundo da depressão. Você começa a não entender nada, você não deve nada, mas você está com medo. Isso é princípio de depressão. Isso é princípio de depressão. Então, eu comecei a tratar da minha parte espiritual. Eu fiz uma campanha lá em casa de 7 segunda-feira, que Deus, tudo que Ele prometeu lá, tudo que foi dito, Ele cumpriu na minha vida assim, de forma surreal. Meu casamento, trabalho, casa, isso tudo dentro de um ano. Às vezes a gente eu fico me perguntando assim, mas como isso tudo aconteceu? Promessa de Deus. Quando a gente começa, não é que eu sou certinho não, a gente vem se arrastando, mas Deus honra, irmão. Quando você começa a priorizar a tua família, já é o primeiro momento que Deus começa a entender que você já entendeu o que é o teu chamado. Seu chamado não é você estar aqui em cima do púlpito, falando, pulando, falando em língua não. Seu chamado é em casa. Seu chamado é você educando teu filho, é você compreendendo sua companheira, é você estudando a palavra, é você vivendo e não falando. Tem gente que fala até bonito, mas Deus não quer isso. Deus quer atitude. A própria palavra de Deus diz o que o livro de Paulo, de Coríntios, fala que Paulo fala que nós somos um manuscrito, não escrito por tinta, e sim pelo sangue de Cristo, ou seja, nós somos a Bíblia para o ímpio. Ou seja, o que é ser a Bíblia para o ímpio? A gente fazer as coisas que Cristo fazia, a gente ser perseguido e não perseguir, a gente ser humilhado e não humilhar, as pessoas maldizerem da gente, a gente abençoar eles. Não é fácil. Não estou falando que isso aqui é fácil, é difícil. São os pergaminhos que Cristo deixa aqui para a gente seguir. Eu também tento seguir. Eu já passei por experiência surreal de pessoas que tentaram me prejudicar, e lance sério, coisa de até você perder a sua vida. Mas, no entanto, eu não paguei com a mesma moeda, e Deus me abençoou. Glória. Então, irmãos, que venhamos priorizar a nossa família. Eu não estudei, não estava preparado, fui pego de surpresa, mas foi o que Deus colocou no meu coração, e assim eu agradeço a oportunidade de Jesus.